Opa, agora sim, tava com problemas técnicos aqui. Maravilha agora, pessoal, muito boa noite, muito bom estar no Instagram aqui novamente. Estamos voltando aqui, deu alguns conflitos momentâneos aqui, mas agora as coisas estão voltando, vamos ver como é que tá, vamos ver as pessoas chegando. Coisa ao vivo é assim mesmo, acontece e a gente vai dando um jeito aqui de poder tá ajustando as coisas, né? Então vamos lá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje é um tema muito bacana que as pessoas muitas vezes pedem para que a gente possa estar falando um pouquinho. Vamos tirar algumas dúvidas que o pessoal tem. E aqui em cima, bem na parte de cima, que é assim, ó, eu vou deixar algumas anotações. Vamos passando por algumas anotações aqui para que vocês também possam ir acompanhando, possam ir percebendo aí como que a gente pode falar da ansiedade. Eu estou vendo que está tendo alguns conflitos aqui, mas logo logo já vai atualizar aí, a gente já tá ok. Aí, agora sim, beleza. Tô vendo que tá tudo em ordem. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou acompanhando aqui embaixo que tá no meu celular aqui. Vou vendo quem tá acompanhando a live aqui com a gente. Tem o Fabrício, que eu já vi passando por aqui também. Eu vou agradecer ao Fabrício por ajudar nessa divulgação da live pela Escola de Psicanálise de Curitiba. Muito obrigado, Fabrício. E é legal essa parceria. E isso vem contribuir com todo mundo. Então falem aí, por favor, se está tudo ok, se está tudo tranquilo. E vamos que vamos, pessoal. Vamos em frente, vamos falar desse tema que vira e mexe aparece dentro do set, né? Será que você é uma pessoa ansiosa? O que você acha? Você acha que você é uma pessoa que tem uma extrema ansiedade? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Tem bastante coisa para a gente compartilhar aqui. Então, sejam muito bem-vindos aí. Já divulga essa live para outras pessoas. Vão jogando os comentários de vocês. Deixa eu colocar meu celular mais bem posicionado aqui para que eu possa ver aqui os comentários acontecendo. Tô vendo muita carinha conhecida aqui, a Andréia, legal, bacana. Deixa eu ver aqui também a Camille, o Fabrício, como eu falei, estava por aqui também. Vi uma galera chegando aqui, o Vinícius está por aqui, Batata Surf, Rebeca. Muito bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Vamos conversar sobre a ansiedade, então. Como é que a ansiedade funciona? O que a gente pode falar sobre ela? E mais uma vez, aqui em cima para vocês, ó, eu vou jogando alguns cards e a gente vai começar justamente com essa definição. Né? O que seria ansiedade? Quando a gente fala de ansiedade, tem muita coisa que a gente pode, de fato, entender dentro do set analítico, dentro do nosso momento como psicanalista. Né? Então, quando a gente fala desse tema, é algo assim que é constante, aparece sempre ali na fala dos analisandos. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu tenho uma ansiedade grande, eu sei disso já, mas é aprendendo a lidar com essa ansiedade. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar a partir dessa definição, né? É interessante também a gente falar de ansiedade, porque a gente fica ansioso por muitas coisas vão acontecendo e a gente fica nessa questão assim, nossa, quando será que vai acontecer? Por que será que isso vai acontecer? E a gente vai entendendo aí o quanto a gente precisa olhar para a ansiedade e compreender todo esse contexto. Aqui na EPC, a gente está fazendo essa parceria, né, Fabrício? Aqui na EPC, por exemplo, dia 21 agora vai ter o evento do Gabriel. Né? O evento do Gabriel vai ser um evento relacionado à arte da escutatória. Então, quem quer conhecer, quem quer saber como é que é, entre em contato aí com a EPC, entre em contato com o pessoal lá que eles vão passar mais orientações. Então, dia 21 agora vai ter um evento com o Gabriel Gomes, psicanalista, e o Gabriel é uma fera nessa parte da escutatória. Ele fala muito bem, quem assistiu a live aí vai entender o que eu estou falando, e é muito bom. Então, pessoal, gera-se uma ansiedade isso, né? Nossa, tomara que chegue logo. A gente lança o link, as pessoas já se inscrevem. Então, assim, é legal a gente ver esse nosso processo. Né? E a gente começa com essa definição, que a ansiedade é uma resposta natural do organismo a situações, coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia que são percebidas assim como uma certa ameaça, né? Ou pelo menos uma tentativa de uma ameaça. E eu vou acompanhando vocês aqui embaixo nos comentários, eu estou vendo aqui, pode lançar os comentários de vocês, as perguntas, a gente vai respondendo, o que eu não souber, a gente vai aprender junto, tá bom? Mas fiquem à vontade aí para fazer os comentários de vocês, trazer as percepções, tá? Então, a ansiedade é essa situação que a gente passa que parece muito um ameaçar, uma coisa ruim, uma coisa pesada, né? Então a gente precisa compreender o seguinte, nós precisamos entender
de que ansiedade a gente está falando. Mas como assim de que ansiedade? Né? A gente tem que entender que é uma emoção normal nossa, é algo normal, é algo que acontece ali no nosso corpo, que todo mundo experimenta em algum momento da vida. Isso faz parte do nosso ser. Né? No entanto, pessoal, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente, interfere na nossa atividade do dia a dia, aí ela pode ser considerada um transtorno, um problema, uma situação a qual realmente precisa ser trabalhada até mesmo no contexto do SET analítico. Então, a ansiedade é essa situação que nós pensamos de uma coisa futura que pode nos atrapalhar bastante no nosso dia a dia. Eu vou agradecendo todo mundo que está entrando, o Wagner que está aqui, a Rosângela. Rosângela, um grande beijo para você, legal ter você aqui. E vamos conversando, de vira e mexe a gente troca algumas palavrinhas ali, mas é muito bom, né? Então vamos lá. Pessoal, a ansiedade ela pode se manifestar de diversas formas, incluindo esses aspectos que nós vamos tratar aqui agora. Uma preocupação excessiva, uma tensão, um medo, um nervosismo, aquilo que deixa a gente inquieto, que mexe com a gente. Então a gente pode trazer algumas das características que a gente pode falar sobre a ansiedade. Né? Vamos pensar, pensem vocês aí na ansiedade de vocês, no dia a dia de vocês, como é que vocês lidam com tudo isso? Por exemplo, situações de preocupação excessiva. Uma pessoa, ela pode se preocupar de forma desproporcional em relação a eventos, em relação a situações cotidianas ou coisas futuras que ela fica ali imaginando que possa acontecer. Eu já passei por situação assim. Né? Teve uma época da minha vida que eu tive ali um alto grau de ansiedade e eu sei como isso atrapalha. Quem tiver aqui tem essa ansiedade também, dessa forma de ser, também fala aí, escreve aí, como é que é para vocês esses momentos extremamente ansiosos, né? A gente tem muito essas preocupações de coisas do dia a dia, coisas futuras, e muitas vezes nós entramos num ciclo fantasioso imaginando o quê? O pior cenário. Isso vai mexendo com a gente ali. Por isso que a ansiedade está ligada a essa projeção futura, mas quando é que a gente tem aquela ansiedade excessiva, exagerada, que a gente fala assim, nossa, isso realmente vai acontecer? Muitas vezes a gente está ligando sempre com um cenário que é ruim, que é possível de acontecer por precaução. Né? Nós também temos ansiedade em relação a sintomas físicos. Né? A ansiedade pode causar sintomas. Como é que nós vamos identificar? Como, por exemplo, palpitação, sudorese, tremores, tensão muscular, aquela coisa presa, às vezes dá aquela cãibra, né? Tá deitado na cama, dá aquela cãibra na panturrilha, que é horrível, né? Então às vezes a gente tem essas situações. A gente também vai ter dores de cabeça, vai ter náusea, vai ter problemas gastrointestinais, isso também é sinal de ansiedade. Nós vamos também ter inquietação, sabe aquela pessoa, eu sou assim, eu sou aberto a falar, eu não tenho problema de falar essas coisas, mas sabe aquela pessoa assim, que ela fica batendo a mão, ela fica chacoalhando a perna, ela fica de alguma forma se mexendo, ela não consegue ficar parada ali. Então isso também é um sinal de ansiedade, é uma incapacidade de relaxar, é uma inquietação muito grande. E nós temos também uma dificuldade muito grande de concentração. Quem tem ansiedade sabe disso. Né? É uma dificuldade de ficar ali olhando para o que está acontecendo, preso naquela situação. Então a ansiedade pode prejudicar inclusive a capacidade de se concentrar e de tomar decisões. Também aparece uma questão de irritabilidade. Uma pessoa pode ficar irritada facilmente, mesmo em situações que normalmente elas não se irritam. Então, no momento da ansiedade, isso pode surgir. É por isso que é importante a gente compreender as pessoas, olhar o ser humano como um ser humano com seus conflitos, suas dificuldades, e aí que a gente possa, no nosso caso de psicanalista, trabalhar nesses aspectos que a gente entende, que é a forma do ser humano ser. Nós temos também uma questão de uma evitação. Em alguns casos, as pessoas com ansiedade podem evitar situações ou locais que desencadeiam essa ansiedade. Então, evitar estar num local que mexe com ela, um local escuro, um local que assusta ou qualquer coisa desse tipo. Então, a ansiedade, o que ela tem, pessoal? A ansiedade coloca alguém em ação.
Mas o problema é quando essa ansiedade ela é excessiva. Ela faz parte, então, de uma resposta humana. Quando a gente volta lá para os primórdios da ansiedade, da nossa humanidade, né, a gente vê que a ansiedade era algo que fez o ser humano sobreviver, porque ele precisava pensar no futuro para perceber algum perigo. Se eu ficar aqui escondido atrás dessa moita, algum predador pode vir e me devorar. Então ele precisava dessa ansiedade que o movimentava. Acontece que hoje nós não temos mais esses predadores, mas a nossa ansiedade não mudou. Então ela faz parte da nossa resposta humana em relação ao nosso estresse e desempenha um papel essencial na nossa sobrevivência. Nós precisamos da ansiedade, né? Porque ela nos prepara para enfrentar desafios, situações de perigo. Mas o que seria aceitável em uma faixa que a gente vai considerar aqui uma faixa de normalidade? O que seria aceitável quando a gente fala de ansiedade? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, isso para o set analítico também é importante. Cada pessoa tem o seu limite e sua forma de lidar com a ansiedade. As pessoas não vão lidar da mesma forma, até porque cada um tem seus significantes, cada um tem a sua memória, tem a sua experiência de vida. Então, aquilo que pode ser extremamente ansioso para uma pessoa pode não ser para outra. E nós precisamos compreender isso, pessoal, até mesmo dentro do setting é muito importante que a gente entenda essa situação. Então nem todo mundo responde da mesma forma. Então, a ansiedade, ela pode ser assim considerada dentro de uma normalidade quando estiver dentro de certos parâmetros, certas situações, como por exemplo, situações específicas. A ansiedade é normal quando ocorre em resposta ao que está acontecendo, como por exemplo, antes de uma entrevista de trabalho, né, que as pessoas passam, antes de uma apresentação pública, falar em público, falar numa live. Vocês acham que eu não estava ansioso aqui para fazer essa live? Claro que eu estava ansioso. Por quê? Porque é o meu jeito de ser, né? Ou então um exame, uma prova, um vestibular, na frente do analista pela primeira vez. Então, tudo isso acontece com relação à ansiedade. Então, nós temos também uma questão de intensidade. A intensidade ela tem que ser moderada. E o que seria essa intensidade moderada? Né? Ela tem esse grau que deve ser considerado ali proporcional ao que está acontecendo. Lembrando que cada um tem uma forma de ser. Então a gente precisa olhar para a ansiedade como se fosse ali uma expectativa criada. Ou seja, não deve ser tão intensa ao ponto de interferir significativamente no funcionamento normal da pessoa, naquilo que ela está fazendo no seu dia a dia. Nós temos também uma questão de duração, e é uma duração que é limitada, ela não pode ser aquela coisa exagerada. Então, a ansiedade normal tende a ser temporária e desaparecer assim que uma situação estressante é resolvida ou após um curto período de tempo, uma fasezinha rápida, essa ansiedade passa. Então, ela está dentro de um certo parâmetro. E nós temos uma questão também de uma adaptação funcional. Ou seja, a ansiedade também é considerada normal quando ajuda uma pessoa a se preparar e lidar com os desafios. Como, por exemplo, eu estou falando para vocês, estava me preparando aqui. Quem está aqui desde o comecinho viu que teve uns conflitos aí de conexão e tudo mais, estava travada a tela, estava resolvendo aqui. Então, essa ansiedade é uma questão de adaptação. A gente vai se adaptando a esse processo para resolver um problema, para evitar um perigo, evitar uma situação. Isso, cada pessoa tem a sua forma de ser. Só que o que acontece? A linha entre o normal e o transtorno de ansiedade pode ser muito estreita. É um passinho assim para passar desse limite. Quando a ansiedade se torna excessiva, persistente e interfere na maneira significativa da vida cotidiana da pessoa, nas relações, na capacidade de funcionar, na capacidade de se relacionar com o outro, né? Assim como a Luciene colocou aqui, a ansiedade é normal, né? É normal a gente ter ansiedade. Então, nessas situações, ela pode ser uma indicativa de um transtorno.
né? Como, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico. E na clínica fica mais fácil de ver isso no próprio analisando, porque isso vai afetar o dia a dia dele. Ou, se não no dia, à noite, com insônia, por exemplo. Né? A insônia, ela também tem essa grande relação com a ansiedade. Quem daqui tem insônia? Coloca aqui nos comentários se você tem insônia, como é que você se sente nesses momentos de insônia. Né? Então a gente tem que observar essa intensidade, a duração dessa ansiedade, se ela não dura muito tempo, e a interferência dela na vida da pessoa. Observem isso quando as pessoas começam a relatar para vocês dentro do setting. Como é que as pessoas lidam com essa interferência toda? E se você acredita que a sua ansiedade está prejudicando o seu bem-estar, o seu funcionamento, é aí que você precisa procurar ajuda. Procurar alguém, um psicanalista, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra que possa ajudar você a lidar. Às vezes a gente precisa de medicamento, não tem como. E a gente precisa encarar como uma situação do nosso dia a dia. Todo mundo tem ansiedade. Né? E só para a gente contextualizar aqui, né? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, os mais comuns ali que a gente tem são esses que estou apresentando aqui para vocês, né? Que a gente vê no dia a dia. O transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela coisa geral, assim, a pessoa está com uma intensidade muito alta e dura, né? Ela não sai dali, é muito frequente. O transtorno de pânico, que muitas vezes as pessoas lidam aí com aquela possibilidade de morte, né? Pode me acontecer alguma coisa em algum momento, né? Pode me dar isso e eu não consigo sair daqui, alguma coisa me acontecer, então fica essa situação ruim. Tem um muito conhecido, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também tem uma grande relação com a ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa e ela precisa de alguma forma lidar com essa situação. Temos também o transtorno do estresse pós-traumático. Após uma situação traumática vem aquela ansiedade, especialmente se nós estamos próximo de uma situação a qual nos faz engatilhar aquela questão. Então nós vamos percebendo aí que nós temos também as fobias. E quando a gente fala de fobia, às vezes a gente liga muito à pessoa histérica, à histeria de angústia, né, que são essas definições da psicanálise, mas nós precisamos compreender que as pessoas, quando elas lidam com fobia, também têm um alto grau de ansiedade, que faz com que elas tenham essas reações, tá? Porque as fobias? Já viu alguém num momento fóbico? Já viu alguém naquela situação que está passando por ali agora, diante de um objeto fóbico? A ansiedade vem no sentido de estabelecer um modo ali de reagir diante aquela situação. Porque para a pessoa é uma situação de perigo. Então a ansiedade vem. Pode ser fantasioso, pessoal, porque às vezes a gente pensa assim, né? Pra gente é só uma barata, pra gente é só um sapo, pra gente é só um elevador. Mas para a pessoa que está diante daquela situação, que tem esse transtorno, é algo muito sério, é uma ansiedade muito grande. A gente sempre precisa compreender esse movimento das pessoas. E esses transtornos vão variar também em grau, né? Em gravidade, mas todos envolvem um nível muito elevado de ansiedade. Causa sofrimento significativo para quem passa por esse processo. É por isso que a gente precisa sempre compreender. Cada pessoa tem a sua forma de ser, tá? Então, eu fui buscar também algumas informações, alguns dados, só para poder compartilhar aqui com vocês. E eu encontrei essas informações lá no Conselho Nacional de Saúde, tá? Que são dados assim da Organização Mundial de Saúde, falando dessa questão da ansiedade, especialmente quando a gente fala aqui no Brasil. Então veja esse ponto que eu encontrei, e é uma matéria, não coloquei aqui no meu slide, mas é uma matéria de 24 de abril agora, de 2023. Né? É exatamente isso, Andresa. Cada um tem uma percepção sobre a realidade e cada um tem uma forma de vivenciar essa ansiedade, tá? Por isso que a gente precisa perceber
Porque as pessoas muitas vezes acham que, assim como falam da depressão, é frescura. Não, não é. Para a pessoa é uma situação ruim. Tá? Então, com dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos uma informação que é a seguinte: eles apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, aproximadamente 9,3% da população. Então, há um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros por causa disso. Né? Já que uma em cada quatro pessoas no país vai sofrer com algum transtorno mental ao longo da vida. Outro levantamento que tem, feito pelo site Vitude, quem acompanha aí na internet o site Vitude, eles trouxeram o seguinte, né? Eles apontam que 37% das pessoas estão com um estresse extremamente severo, extremamente alto e precisando ser trabalhado. Olha a importância da clínica psicanalítica, por exemplo, para poder falar, para poder expressar, para poder soltar esse estresse. Né? E eles se encontram aí 59% em estado máximo de depressão. Também se relaciona com a depressão. E a ansiedade atinge níveis mais altos nessas condições, chegando aí a 63%. Então percebe o quanto é importante a gente aprender a lidar com a ansiedade, né? Porque ela faz parte do nosso contexto social, faz parte do nosso trabalho de saúde mental. E é claro que não dá para resolver o problema de todo mundo, mas quanto mais conseguimos ajudar as pessoas para que elas possam se entender diante disso, melhor. Assim elas vão podendo viver melhor também. Né? Agora, quando a gente fala desse tema, quais seriam elementos assim que são agravantes para a ansiedade? A ansiedade ela pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, de situações na vida das pessoas. Tá? E embora cada indivíduo aí tenha o seu jeito de ser, tenha a sua maneira de reagir diante das situações, existem alguns fatores que são comuns, que tendem a contribuir para o surgimento da ansiedade. Então, vamos entender aqui alguns deles, como por exemplo o estresse, passar por situações estressantes, problemas financeiros, pressão no trabalho, conflitos familiares, eventos traumáticos, tudo isso vai contribuindo para a ansiedade. Por isso que olha a importância da saúde mental, pessoal. A questão genética também, uma predisposição genética pode aumentar a probabilidade de desenvolver transtornos de ansiedade. Se há um histórico familiar de ansiedade, aumenta a possibilidade da pessoa também ter. Aqui entra um fator importante que a gente sempre olha na psicanálise, a identificação. Se o cuidador é uma pessoa ansiosa, a criança vai observar aquele jeito de ser e vai se identificar. E a identificação é uma coisa que não é ali consciente, ela é uma coisa inconsciente. A criança vai acabar introjetando aquele modo de ser. Tem também os traumas, né? As experiências traumáticas. Às vezes a gente passa por situações assim. Por exemplo, eu já tive um acidente de moto. Né? Então isso me gerou um pequeno trauma naquele momento. Quando a gente passa por isso, eu, por exemplo, quando eu fui pegar minha moto de novo, a sensação de que eu ia cair era muito grande. Então, essa é uma situação traumática. Passar por abuso, por exemplo, por acidentes graves, pode levar num desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Né? É o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Doenças também, doenças médicas principalmente, né? Algumas condições médicas, como doenças cardíacas, hipertireoidismo, diabetes, distúrbio neurológico, tudo isso pode estar associado a sintomas de ansiedade. E a saúde física e mental muitas vezes está interligada. E esses problemas de saúde, então, vão desencadear um processo ansioso em nós. Por isso que às vezes a gente percebe as pessoas no consultório quando elas estão passando por um problema de saúde, elas também demonstram um certo grau de ansiedade. Sabe uma outra coisa que aumenta a ansiedade? Substâncias, o uso de substâncias. Né? O abuso ou a dependência de substâncias como álcool, droga, medicamentos prescritos, às vezes até não prescritos. Né? Hoje tem o Dr. Google aí para influenciar nisso tudo, mas medicamentos
tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento agravante de transtorno de ansiedade. É como se houvesse uma terceirização do processo, uma terceirização da solução. Né? Quando a gente, por exemplo, está na clínica e se depara com um analisando que ele se dá ao uso de álcool, ao uso de drogas e tudo mais, a gente percebe esse alto grau de ansiedade. Tá? Por quê? Porque se ele entrar num processo de não ter esse elemento, essa substância, que muitas vezes é uma terceirização ou uma retirada da realidade, né? Porque o álcool, por exemplo, faz isso, tira a pessoa da realidade, ela passa a lidar com um momento ali que ela não está consciente daquilo que está acontecendo à sua volta. Isso a tira de situações angustiantes e ela acaba com o tempo se viciando nessa substância. Então, na tentativa de diminuir essa angústia, ela pode desenvolver essa ansiedade, porque ela vai precisar cada vez mais dessa substância. Vamos ter, por exemplo, as desordens do sono, como a insônia, a privação de sono, que é crônica. Sabe aquele momento? Vocês já tiveram? Se alguém já teve, coloca aqui nos comentários, né? Já teve aquele momento assim que você deitou na cama e ficava parecendo um bife à milanesa rolando ali, não conseguia dormir? Já teve esse momento? Já teve essa situação? Quando a gente fala disso, a gente pode estar lidando aí com uma ansiedade. Né? Já tive isso, né? Já conversei com pessoas que tiveram isso também. A pessoa está na cama, ela parece não ter nenhum tipo de pensamento ali interferindo, mas ela não consegue dormir. Ela não consegue apagar, ela não consegue se desligar. E isso também demonstra um certo grau de ansiedade. Nós temos também a personalidade. Algumas características da nossa personalidade, como o perfeccionismo, pode levar a uma grande ansiedade. Né? Tendência ao pensamento negativo, busca constante de aprovação. Conhece alguém assim? Né? Quando a pessoa, por exemplo, ela precisa da outra pessoa, criando uma dependência. Né? Então isso também pode elevar o seu grau de ansiedade. Eventos de vida que são assim significativos, mudanças importantes na vida, né? Emprego, casamento, filho, nascimento, tudo isso pode ser gatilho de ansiedade. Né? Por quê, pessoal? Porque a pessoa passa por um processo de readaptação e às vezes essa readaptação é difícil. Quem lê os textos de Freud, por exemplo, pode buscar o texto Tipos de Adoecimento Neurótico de 1912, que ele fala dessa mudança na realidade e o quanto ela pode trazer um adoecimento. E esse adoecimento, é claro, também tem uma conexão com a ansiedade. Tá? Expectativas sociais, pressão social, busca pela perfeição. Né? Em um mundo altamente competitivo, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, e isso gera expectativas que extrapolam a capacidade da pessoa. Às vezes, aparência, né? Aparência gera isso também, carreira, relacionamento, tudo isso pode gerar ansiedade. Né? Exemplo hoje é o que a gente vê na internet, nas redes sociais, no próprio Instagram, aquelas pessoas que elas falam assim, olha, eu já deveria estar rico, né? Já deveria ser um milionário, né? Já deveria ser assim uma pessoa que estava bem na vida, que tinha tudo. Então isso acaba gerando uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque a gente vem num aspecto de comparação. Então a Clívia pergunta, na perda de emprego também pode ser um gatilho? Pode ser um gatilho sim. É aquela coisa, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou dar conta das minhas coisas agora? Então é óbvio que a gente não quer perder o emprego, mas isso pode acontecer, isso gera uma ansiedade. Por exemplo, você está no seu trabalho, mudou a diretoria, a gente já fica ali com uma pulguinha atrás da orelha do que pode acontecer. Né? Então, podem ser gatilhos de ansiedade. Fatores ambientais também. Né? O ambiente que a gente vive, incluindo aí exposição à violência, então é sempre aquele momento assim de estar hiper alerta, né? Uma hipervigilância,
possibilidade aí de poluição, de desastre natural. A gente está vendo aí uma época, eu estou sabendo que lá no sul, na região do Paraná, em Curitiba, está tendo grande chuva, então isso gera ansiedade. Teve chuva aqui na região de Campinas, várias cidades aí tiveram vários problemas, gera ansiedade. E isso é coisa natural, pessoal, não tem como a gente prever, mas a gente fica naquela expectativa e tudo isso pode influenciar. E fatores cognitivos também, padrão de pensamento negativo, preocupação, preocupação excessiva com as coisas, catastrofizar as coisas, antecipar, né? Aquela antecipação constante de eventos ruins, tudo isso vai contribuir com a ansiedade, tá? Por exemplo, quando a gente fala dessa construção do pensamento, a gente fala da importância de se pensar diferente, né? De procurar não nutrir pensamentos que vão nos levar ao aumento da ansiedade. É fácil, pessoal? Não, não é fácil. Mas a gente precisa criar um certo hábito de olhar diferente para aquilo que acontece à nossa volta, tá? Outro fator que a gente tem aqui também, né? Quando a gente fala de ansiedade e angústia, muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso. Qual é a diferença entre ansiedade e angústia? Existe uma relação entre a ansiedade e a angústia, tem uma conexão entre elas, mas tem pontos diferentes. Para a gente aprender a diferenciar esses dois elementos, vamos falar do seguinte: vamos falar primeiro da ansiedade. Vamos falar primeiro da ansiedade, tá? O que seria então ansiedade? Uma certa preocupação antecipatória, né? Uma certa preocupação diante daquilo que estamos lidando. Então a ansiedade geralmente envolve preocupação excessiva com eventos futuros, coisas que podem acontecer. Desculpa, pessoal, que eu tô com tosse hoje, tá? Coisas que podem acontecer e a gente não tem como lidar, tá? Por isso que é importante a gente perceber essa questão da preocupação que a gente acaba gerando sobre as coisas, tá? Um evento que muitas vezes não seria daquela forma, mas acaba sendo. A ansiedade também pode estar associada a sintomas físicos, tá? Vamos percebendo as diferenças aqui. Sintomas físicos, como por exemplo, batimento cardíaco, né? Isso é acelerado, tensão, né? Aquela tensão muscular, sudorese, tremores, como a gente estava vendo anteriormente. Tá? Náusea, também temos náusea, sensação de inquietação, como a gente viu. Então é para a gente poder diferenciar da angústia. Tá? A ansiedade pode ser desencadeada aí por várias situações, dentre elas situações específicas da vida, né? Coisas estressantes, coisas preocupantes, quando a gente fica pensando no que pode acontecer, coisas que a gente fica ali preso, né? E a gente não consegue sair daquela situação. Então ela envolve essa antecipação de evento futuro. E o pensamento vem, ele não sai, pessoal. É como se nós tivéssemos ali uma caixinha na nossa mente, o pensamento cai ali e ele fica girando. Quem já teve uma ansiedade assim sabe como é. O pensamento fica girando e ele não sai. A gente pode fazer o que for, o pensamento continua ali. Né? Então isso vai gerando mais ansiedade, é como se fosse um ciclo. Quanto mais a gente prende esse pensamento, isso não é óbvio, algo voluntário, mais ele vai alimentando essa ansiedade. Tá? Angústia. Agora vamos diferenciar da angústia, da ansiedade. O que seria a angústia? Tá? A angústia, para a gente entender, já tem certas características que nós vamos ligar, como por exemplo, um sofrimento profundo. A angústia é muito mais abrangente e difusa de um sofrer, é uma aflição que a pessoa tem. Tá? Ela não está necessariamente vinculada a um evento específico. É uma dor que a pessoa tem que muitas vezes ela não sabe explicar. Né? Não está nem ligado a algo do futuro. A angústia é aquela coisa dolorida. Né? Nós temos também, no caso da angústia, sintomas
psicológicos. Não são necessariamente sintomas físicos, mas sintomas psicológicos. A angústia geralmente se manifesta mais como um estado de desconforto, de tristeza, de agonia profunda. Tá? E é aquela coisa que a gente tem um pesar por aquilo. É muito ruim. Né? Bom, outra coisa que aparece na angústia, desconforto existencial. A angústia pode estar relacionada a questões existenciais, como o sentido da vida. A pessoa não encontra o seu sentido da vida. Ela vê uma finitude, ela vai percebendo que, por exemplo, ela está ali envelhecendo, isso pode preocupá-la, isso vai dando uma angústia. Tem muitas preocupações filosóficas. Por isso que a gente fala muitas vezes, a gente precisa ter um propósito. A Dani, por exemplo, ela tem o propósito de desenvolver a questão dos relacionamentos, cada qual com a sua forma de viver. Por isso que é importante a gente perceber o quanto a gente precisa aprender a lidar tanto com a angústia quanto com a ansiedade. Né? Menos foco no futuro. Ao contrário da ansiedade, que frequentemente envolve preocupações com o futuro, a angústia pode se concentrar muito mais no presente, tá? Naquilo que está acontecendo agora. Então são as principais características para a gente poder diferenciar ansiedade de angústia. Né? Por quê? Quando a gente fala de ansiedade e angústia, muitas vezes as pessoas acabam confundindo. A ansiedade, é lógico, esse tema é um tema muito abrangente. E qual seria a relação da ansiedade quando a gente fala da psicanálise? Que é muito mais a nossa área aqui. Quando a gente fala da ansiedade, qual seria essa relação entre ansiedade e psicanálise? Como é que a gente poderia relacionar as duas coisas? Pessoal, a ansiedade aparece em muitas construções teóricas da psicanálise. Tá? É uma das áreas em que a ansiedade frequentemente é explorada. Né? É justamente na teoria psicanalítica. Principalmente quando a gente fala na separação, na individuação. Então vamos falar sobre isso porque essa é uma das coisas que pegam lá no set analítico. Se separar, se desconectar, se desligar. Primeira coisa que a gente precisa entender. Né? Na psicanálise, a ansiedade é vista como algo fundamental. É importante a gente entender, né, na questão da psicanálise, do contexto da psicanálise, como tudo isso funciona. Né? Surge, então, em resposta a conflitos internos, situações que envolvem a perda de objetos de desejo. A ansiedade, como a gente viu, é algo natural da gente. Né? É algo natural do nosso ser. Então, para a psicanálise, como nós falamos do nosso próprio desenvolvimento, é claro que a gente precisa considerar que nós precisamos falar desse tema, nós precisamos entrar nesse assunto. Né? Quando a gente fala também da questão da separação e da individuação, a teoria da separação e da individuação proposta por psicanalistas como, por exemplo, a Margaret Mahler, a Melanie Klein, o Winnicott fala sobre isso, falando desse processo de uma criança, um bebê que passa uma jornada ali, uma fase de separar-se da mãe, né, ou do cuidador principal e desenvolver a sua própria identidade individual, a gente sabe que ali tem uma grande ansiedade. A criança lida com esse processo ansioso. Esse processo envolve a construção da autonomia e da capacidade da própria criança de se relacionar com os outros de maneira mais independente. Então, trabalhar a separação e a individuação é algo fundamental. A ansiedade de separação, né, assim, a gente fala da seguinte questão: durante o processo de separação e individuação, é comum que as crianças, e posteriormente isso é levado para a fase adulta, experimentem ansiedade de se separar. Né? De não querer estar separado das outras pessoas, de querer estar sempre em contato, ficar com aquele objeto de desejo. É como se ainda tivesse a sensação de estar conectada com a mãe, né? Como se ainda estivesse interligada com a mãe. Eu vou até ser meio ousado aqui em dizer o seguinte, né?
Pode ser uma sensação parecida com aquela ideia. Sabe quando a pessoa, muitas vezes, ela sofre um acidente e ela perde uma parte do corpo? Aquela sensação de que ainda está conectado, perdeu, por exemplo, um pé, por exemplo, uma mão, e tem aquela sensação de estar relacionado ainda, pode ser essa sensação que a gente chama de membro fantasma. Quando alguém, por exemplo, as pessoas falam que elas até sentem coçar. Talvez seja essa mesma reação que o bebê tem, porque ele passa meses ali dentro conectado com a mãe. E quando ele nasce, ele e mãe é uma coisa só. Depois que ele vai se separando. Então no começo dá uma sensação de ainda estar ali. Isso ocorre quando a separação de figuras de apego, como os pais, gera medo, gera preocupação. Isso vai resultando nessa ansiedade. Né? A ansiedade de separação é uma parte normal do desenvolvimento infantil, mas em alguns casos pode persistir na vida adulta e se tornar um problema. Né? Quando não foi bem trabalhado lá na infância. Então a gente vê as pessoas passando por muita dificuldade de separação, de viverem separadas de algo que se conecta com o afeto. Existe também na psicanálise aquilo que a gente chama de objeto de ansiedade. Esse objeto de ansiedade é a mesma coisa que objeto de desejo. Tá? É aquilo que não se quer perder. Isso significa que a ansiedade muitas vezes está ligada à perda ou ao medo de perder algo ou alguém, alguma coisa nesse sentido. E esse alguém tem uma representação muito forte para a pessoa. É como se fosse um sentimento, é como se fosse uma dependência. E no contexto da separação, a ansiedade pode estar relacionada ao medo de se afastar. A gente vê muito no desenvolvimento de criança. Quem trabalha com criança acaba percebendo isso. É nesse sentido que também direcionamos essa mesma ideia para outras possibilidades de perda. Nós carregamos esse objeto com uma certa carga emocional e muitas vezes nós temos dificuldade de sair dessa carga emocional. Tá? O tratamento psicanalítico, então, nesse caso, ele pode ser trazido de uma forma a aprender a viver sem esse objeto, aprender a viver sem essa necessidade que se tem em relação a essa carga depositada, a essa libido depositada a esse objeto. É como se aquele objeto fosse parte da pessoa e ela precisasse ter. A gente vê muito isso quando a gente fala do contexto da psicanálise. Tá, pessoal? Bom, outra situação aqui que a gente precisa falar na questão da ansiedade. Né? Essa ansiedade de separação. Tá? Como que seria esse processo de se separar, pessoal? A ansiedade de separação, que ocorre lá na infância, quando ela fica mal resolvida, pode ter impactos extremamente significativos na vida de um adulto e influenciar as suas decisões e comportamentos de várias maneiras. Mas como é que será que essa ansiedade de separação na infância vai afetar as tomadas de decisão na fase adulta? Né? E que é o que a gente vê muito na clínica psicanalítica. As pessoas com dificuldade de tomar uma decisão por conta dessa ansiedade de se separar das coisas. E é importante a gente aprender a fazer isso. Né? É para o nosso próprio bem-estar. Então, quando a gente começa nesse contexto, a gente vem falar principalmente das relações afetivas. Né? O que inclui até mesmo o vínculo com o próprio analista. Com o próprio analista a gente tem essa relação muitas vezes. Né? O indivíduo que experimenta essa ansiedade de separação na infância pode ter dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis e seguros na fase adulta. Eles podem ter medo de intimidação ou desenvolver padrões de relacionamento inseguros, ou seja, eles lidam com a insegurança a partir do outro. Tá? Podem desenvolver uma dependência excessiva. Alguns adultos que enfrentam ansiedade de separação na infância podem ter essa dependência emocional de parceiros, figuras de apego lá na fase adulta. E isso pode resultar em dificuldades para tomar decisões independentes, né? Viver por si e uma sensação de insegurança quando estão sozinhos. Eles não conseguem se sentir bem quando estão sozinhos. Precisam sempre ter alguém, seja quem for. Né? Pessoal, a gente vive em sociedade.
né? A gente vive com outras pessoas, a gente tem aí os nossos momentos, as nossas situações, mas também precisamos suportar esses momentos em que ficamos com a gente mesmo, o que demonstra uma maturidade. A maturidade é isso, eu aprender a conviver comigo mesmo e dessa forma não estar preso ou dependente do outro e poder diminuir essa ansiedade quando o outro não está perto. Qualquer tipo de sofrer em relação a outra pessoa, seja quem for, pode demonstrar uma ansiedade de separação. E precisa ser refletido sobre isso, pessoal, precisa ser pensado. Nós temos também a questão de uma ansiedade generalizada. A ansiedade de separação na infância pode ser um precursor aí da ansiedade generalizada na vida adulta. Pessoas que experimentam isso podem ser mais propensas a se preocuparem com uma variedade de situações e eventos que vão se reforçando e podem ter uma intensidade maior, causando aí uma ansiedade excessiva que afeta o dia a dia da pessoa. Nós temos um outro parâmetro que seria a evitação de riscos. Adultos, né, que têm essa questão, que passaram aí por uma ansiedade de separação na infância, eles vão evitar assumir riscos ou enfrentar desafios com medo de perder a segurança ou a aprovação dos outros. Isso faz com que se mantenha sempre onde está. Né? Por quê? Porque se deu certo ali, eu vou me manter. Mas na verdade, pode ser um grande conflito, pode levar a pessoa a ter perda de oportunidades. Então, essa coisa de evitar, evitar alguns riscos, evitar algumas coisas, eleva ao grau de ansiedade e a pessoa deixa passar muitas possibilidades. Tá? Isso pode acontecer. A gente fala também de afetar a autoestima e a confiança na vida. Né? Quando a gente fala dos adultos, os adultos que passaram aí por essas situações, né, eles duvidam da sua própria habilidade e se sentem inseguros em suas escolhas. Vocês conhecem alguém assim que fala assim, ai, nossa, eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu não consigo fazer isso, eu acho que tal coisa. Isso vai gerando também muita ansiedade. Muitos se veem incapazes de fazer algo, de se submeter a determinadas situações, porque eles não se sentem aptos a estarem desenvolvendo aquilo que gostariam, o que também pode estar relacionado ao medo de errar. E o medo de errar pode estar relacionado à ansiedade. Se errarem ou cometerem algum ato que pode afetar alguém, eles podem ser criticados por isso, eles podem perder aquele contato. E se isso acontece, eles enfrentam uma sensação de culpa e uma possibilidade de punição. Por isso que a gente precisa perceber essa ansiedade, como é que ela funciona. Tá? Vai afetar também a escolha de carreira, de independência. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente pensa na vida como psicanalista, aqui, como a gente tem essa parceria com a EPC para essa live, na EPC nós falamos muito, o Fabrício sabe disso, né, Fabrício? A gente fala sobre estratégia de carreira. Né? Tem até um curso sobre isso, sobre estratégia de carreira, e a gente percebe o quanto as pessoas muitas vezes ficam ansiosas. Assumir um lugar de psicanalista também é assumir uma posição de independência quando a gente fala do trabalho em si. E essa independência está relacionada a ter uma vida autônoma. E essa autonomia é o que pode gerar a ansiedade. Então, a ansiedade de separação pode influenciar as decisões de carreira e a busca por essa independência. Alguém que tem uma forte ansiedade de separação na infância pode optar por carreiras ou estilo de vida que minimizem essas necessidades de separação ou diminuam a possibilidade de ter que tomar decisões. Tomar decisão, por exemplo, de ter que demitir alguém, né? De mudar de lugar, é uma separação. E a pessoa vai passar por um luto por isso, ou ela vai se sentir mal. Então ela optará estar em uma posição que não gere essa ansiedade. Mais uma vez, há uma perda aí de possibilidades. Tá? E também a ansiedade de separação em relacionamentos.
Tá aí a Dani, que eu vi que está acompanhando a gente aqui, que é especialista em relacionamentos e sabe que isso acontece. Em relacionamentos românticos, por exemplo, a ansiedade de separação pode estar relacionada àquilo que se viveu lá na infância. Por isso, trabalhar essa ansiedade é importante para vir para uma relação de uma forma mais madura, vir para uma relação sem depositar no outro uma forte carga de que o outro precisa suprir. Muitas vezes, quando isso não é trabalhado, o que vai gerar? Vai gerar ciúme, vai gerar medo excessivo de perder, né? Medo da exclusão, medo da rejeição, necessidade constante de atenção e validação. E isso, obviamente, vai afetar a relação do casal. Né? Então, é muito importante que a gente passe a observar esses impactos que podem variar muito de pessoa para pessoa e dependem de uma série de fatores, aí, incluindo a necessidade de perceber a intensidade dessa ansiedade. Tá? Por isso que quando a gente fala do contexto da psicanálise, a gente precisa olhar muito para a infância da pessoa, aquilo que ela passou, perceber como que foi essa relação parental, as experiências que ela teve, aquilo que aconteceu e que com o tempo depois foi reforçando essa ansiedade. Tudo isso é importante a gente observar. Né? O comportamento ao longo da vida, especialmente quando a gente fala sobre relacionamentos, né? Sobre a relação com outras pessoas. Agora, eu recebi uma pergunta no Instagram que era relacionada assim, pessoal. Ansiedade tem cura? Né? Deixa eu até mudar meu slide aqui. Opa, era essa a pergunta. Né? Ansiedade tem cura? Então, a gente viu aqui que a ansiedade é algo necessário. Nós precisamos ter a ansiedade. Né? É necessário para a nossa vida. Então, ela não deve ser curada, né? Nesse contexto do curar, do fechar, do parar de ter ansiedade. Né? Nós não trabalhamos com a cura na psicanálise, esse já é o primeiro ponto. E nós não trabalhamos de fato para a gente eliminar a ansiedade, porque ela faz parte da nossa composição psíquica. Nós precisamos da ansiedade. Então, ela não deve ser curada nesse contexto, né, de não existir mais. O que a gente precisa perceber aí é que estamos falando de situações de ansiedade que gera um transtorno no dia a dia. Né? Que gera algo ali que afeta o nosso dia a dia. É dessa ansiedade que a gente precisa falar. Né? Nesse caso, pessoal, no dia a dia, tudo bem a gente sentir uma ansiedade. Tudo bem a gente sentir que algo está ruim. Isso é natural, a gente tem ansiedade no nosso dia a dia. Né? Agora, o que acontece, pessoal? Quando essa ansiedade se torna crônica, se torna excessiva e ela interfere significativamente na qualidade de vida de uma pessoa, pode ser um indicativo de que algo mais abrangente está acontecendo, talvez até chegando de fato a um transtorno de ansiedade. Então, transtornos de ansiedade, como por exemplo a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, obsessivo-compulsivo, as fobias, todas essas são passíveis de tratamento. E a intenção é reduzir os seus impactos e não retirar a ansiedade. É nisso que a gente precisa trabalhar. Tá? Reduzir os impactos, não retirar a ansiedade. Agora, como é que a gente trabalha nessa questão de lidar com a ansiedade? Como é que a gente reduz esses impactos da ansiedade? Coisas que a gente pode até adotar no nosso dia a dia. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vamos começar a pensar num gerenciamento dessa ansiedade. Para muitas pessoas, uma ansiedade crônica pode ser gerenciada para ter os seus impactos reduzidos. O objetivo do tratamento é ajudar uma pessoa a aprender a lidar com essa ansiedade de forma mais eficiente, controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. É fácil? Fácil falar. Né? Eu sei que no dia a dia, na prática, não é tão fácil assim, pessoal. Mas é possível começar a identificar os gatilhos da ansiedade, relembrar fatos que desencadearam essa ansiedade, para conseguir lidar melhor com ela.
conseguir monitorar essa ansiedade. Tá? Existem tratamentos que são efetivos, existem tratamentos que fazem com que haja uma redução dessa ansiedade, incluindo a psicanálise. Algumas pessoas se encaixam muito mais na cognitivo-comportamental. Tem, por exemplo, terapias de exposição, né? Colocar a pessoa naquela situação. Tem pessoas que, no caso, precisam de medicamentos para poder controlar essa ansiedade. E tem terapias alternativas. Nós podemos falar, por exemplo, de relaxamento, nós podemos falar de mindfulness. Conheço pessoas que conseguiram reduzir muito a ansiedade com mindfulness, que é a atenção plena, conseguiram reduzir, por exemplo, com yoga, também conseguiram reduzir a ansiedade. A escolha do tratamento depende da gravidade da ansiedade, porque tem casos que precisa ser medicado por um psiquiatra, né? E também a própria preferência da pessoa. Tem gente que se encaixa muito mais em um processo e não se encaixa no outro. Então a gente precisa ter essa percepção do quanto a gente precisa compreender a nossa forma de ser. E esse gerenciamento, esse entendimento da ansiedade pode nos ajudar muito nesse sentido. Tá? Outro ponto que nós temos também, autoconhecimento. Assim como na psicanálise, terapias como a TCC pode ajudar muito as pessoas a entenderem as causas da ansiedade, identificar gatilhos e desenvolver estratégias para enfrentar tudo isso que ela passa. Né? Estilo de vida mais saudável, manter um estilo de vida ali mais ligado com a realidade, com o bem-estar. É fácil? Não, pessoal. Tudo isso que eu estou falando eu sei que não é fácil, mas é necessário a gente começar a olhar para a gente poder reduzir os impactos. Tá? Isso inclui, por exemplo, uma alimentação mais equilibrada. Vai, depois de uma noitada ali com pizza, com churrasco, com bebida, com um monte de coisa no estômago, vai dormir para ver se você dorme tranquilo. Né? Não dorme, é complicado. Interfere nos sonhos. Né? Ter aí a barriga cheia para ir dormir interfere nos sonhos, por exemplo. A gente não dorme legal. Então a gente precisa ter uma certa disciplina. Quem lida com ansiedade extrema precisa ter uma certa disciplina, ter exercícios regulares, um sono mais adequado. Né? Tudo isso vai ajudar nesse monitoramento da ansiedade. Pessoal, outra coisa importante, reduzir estresse. Aprender técnicas de redução do estresse. Mais uma vez, meditação pode ajudar muito. Quem gosta, faça meditação. Atenção plena. Né? Respiração. Já estive numa situação, numa sessão em que a pessoa começou a ter um certo grau de ansiedade. Isso não foi uma vez só, não. Foram algumas vezes. E o que eu fiz naquele momento? Opa, breca um pouquinho o processo de análise. Né? Vamos entrar num outro contexto aqui. Vamos entrar numa respiração. Começamos a criar esse respirar. Vamos respirar, calma, mais profundo, né? Porque isso vai devolvendo para o cérebro uma informação de que as coisas estão calmas. Então ajuda muito no processo de controle da ansiedade, que é o respirar. Tá? Isso pode ser muito útil no dia a dia, guarde essa dica aí. Tá? Aceitação e autocompaixão. Reconhecer que a ansiedade faz parte da experiência humana e praticar a autocompaixão. Isso ajuda muito uma pessoa a enfrentar a ansiedade de uma maneira muito menos crítica. Um dos grandes problemas é que muitas vezes a gente começa a se criticar. Né? A gente começa a criticar a nossa forma de ser, a gente começa a criticar o nosso jeito, e isso é algo que vai aumentando a ansiedade, pessoal. Porque nos conecta muito com relação ao outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. O outro pode pensar o que for. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, e isso é fundamental. E manter uma manutenção disso. Né? Lidar com a ansiedade não é fácil. Tá? Quando a gente tem uma ansiedade mais controlada no nosso dia a dia, beleza. Agora, quando a gente tem uma ansiedade que o bicho pega ali, só quem tem que sabe como é. Para muitas pessoas, a ansiedade pode ser uma condição crônica, é do dia a dia ali, e vai requerer ali muita atenção, uma atenção contínua, e poder gerenciar cada vez mais como é que a gente vai lidando com esse processo ao longo da vida, entendendo as situações e se conectando cada vez mais com a sua realidade.
Tá? Então a busca por alguém que possa ajudar é muito importante. À toa, aqui, pelo que eu estou vendo aqui na live, nós temos vários psicanalistas aqui que podem ajudar nesse processo. E nós também, nós temos a nossa ansiedade que nós precisamos levar para a nossa análise. É fundamental que a gente faça isso, pessoal. Deixa eu ter um comentário do Vinícius aqui que ele lançou agora. O que me ajudou e ajuda a lidar com a ansiedade são as sessões semanais de análise e meditação diária. Então, olha que coisa boa, né? Análise e meditação, isso faz com que ele tenha um controle melhor do corpo. Quando o corpo está reagindo à ansiedade, isso manda uma informação para o nosso cérebro, para a nossa mente, de que alguma coisa está acontecendo. A gente entra nesse estado de alerta. E esse estado de alerta vai exigir a ansiedade. Tá? Agora, quando a gente começa a ter um controle maior do nosso corpo, isso nos ajuda também a quê? A manter a nossa ansiedade mais equilibrada, dentro daquela normalidade que a gente estava conversando no começo. Então, consultar um profissional, usar essas técnicas é muito importante, tá? É significativo. E quando a gente começa a ter um controle maior, a nossa preocupação vai diminuindo e vai se estabelecendo uma relação melhor até com o nosso sofrer, tá? Até com o nosso dia a dia. E isso é bastante significativo, pessoal. Quando a gente traz essa forma de lidar com o nosso dia a dia, com a nossa ansiedade em si, a gente vai tendo uma vida melhor. E a gente precisa aprender a controlar sintomas, aprender a controlar aquilo que a gente responde. Às vezes a gente responde por impulso, às vezes a gente responde num momento que não deveria ter respondido daquela forma. Tudo isso é consequência do quê? Da nossa ansiedade. Por isso que a gente precisa aprender a lidar mais com a realidade. Tá? A decisão de buscar um tratamento deve ser baseada nas necessidades individuais e na orientação, né, de uma pessoa que possa contribuir cada vez mais com quem está ali naquele processo ansioso. Tá? Por isso que é importante a gente trazer lives como essa que vão, de alguma forma, ajudar, né, de alguma forma contribuir com informações sobre esse tema. E se eu pudesse aqui trazer duas coisas que eu penso, né, duas situações que eu penso ser muito importante para aprender a lidar com a ansiedade, seria o seguinte: primeiro, se conheça. É muito importante que você se conheça, que você tenha um autoconhecimento e se conheça na maior profundidade que você puder. Mergulha no seu processo de autoconhecimento, tá? Para entender por que você age de determinada forma e tem esses gatilhos. Né? Segundo ponto, pessoal, aprenda a ser menos racional, aliás, a ser menos emocional e mais racional. Né? Menos impulsivo e mais pensativo, mais do refletir. Comecem a criar o seguinte hábito: não respondam de imediato. Comecem a criar um hábito de responder aos poucos. Tenham alguns segundos. É muito provável que quando vocês começam a ter essa prática, vocês vão perceber que a gente precisa às vezes de 5 segundos e a gente não vai mais responder da mesma forma. Tá? A gente não vai reagir da mesma forma e a gente reage por conta da nossa ansiedade. Tá? E pessoal, para a gente refletir aqui, né, para a gente pensar um pouco na nossa vivência, na nossa forma de ser. Quanto mais conectados com a realidade, né, encarando essa realidade, percebendo o que está acontecendo nessa realidade e com aquilo que acontece no momento presente, melhor nós lidamos com a nossa ansiedade. A gente precisa estar mais ligado com o nosso dia a dia. A gente precisa estar mais ligado com aquilo que está acontecendo à nossa volta. A gente precisa estar mais antenado com a nossa realidade. Para isso, é muito importante que a gente tenha 2 pontos. Primeiro, aprendermos sobre o nosso passado e nos desconectarmos disso, desse passado, e aprendermos que nós precisamos estar cada vez mais olhando para o que está acontecendo nesse momento. Quer dizer que eu não devo olhar para o futuro? Muito pelo contrário. A gente precisa do futuro, a gente precisa de um propósito, a gente precisa de um objetivo para isso, mas a gente precisa principalmente entender que é o momento agora que está acontecendo que é o mais importante. Tá? Que é esse momento aqui, é essa situação que está acontecendo que é a mais importante. Então, a gente precisa aprender a se desprender
de algumas situações, tá bom? Pessoal, eu vi aqui que o pessoal trouxe alguns comentários, eu agradeço muito. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço ao Fabrício, agradeço a Dani que esteve aqui com a gente, agradeço a cada um de vocês que pôde participar. Eu vi grandes pessoas aqui, tenho saudade de vocês também, do pessoal de supervisão. Arthur que está aqui comigo, a gente conversou agora há pouco, né, Arthur? Vamos embora com esse projeto, vamos que vamos. Agradecer a EPC por esse apoio de sempre estar contribuindo aí com trabalhos como esse. Agradeço demais de coração e fica aqui a minha gratidão imensa a todos vocês por esse momento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo, pode me chamar ali no Instagram que a gente vai batendo um papo aí sobre essas situações, tá bom? Pessoal, uma ótima noite a todos vocês e vamos em frente. Tá? Tchau, tchau, pessoal!